Oi, gente querida! Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre esse projeto de Deus na minha vida, que é o Mundo Bonito de Deus. O Senhor vem me dando direções, algumas já faz alguns anos, eu orei. Falta um pouco de coragem para fazer, mas eu estou comprometida com o Senhor. Então, fazendo parte dessa direção de Deus, eu comecei a gravar uma série de Reels sobre a jornada pelo amadurecimento espiritual. E, gente, isso não é algo que o Senhor me deu para falar só na internet, não. Isso é algo que o Senhor me faz viver. Praticamente tudo aquilo que eu falo, seja no meu Instagram aqui do Mundo Bonito de Deus, seja no meu Instagram pessoal, são sempre coisas que o Senhor vem mexendo e trabalhando dentro de mim. Muitas vezes processos de cura, coisas que o Senhor me ensina e eu venho compartilhar. Ele me manda, inclusive, compartilhar muito mais, mas às vezes eu resisto um pouquinho, que eu não estou tão habituada, mas enfim, eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Vocês com certeza entendem isso e essa é uma direção para todos nós. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa jornada. Todos os dias, em todas as circunstâncias, o Senhor sempre vai nos proporcionar crescer e amadurecer. Às vezes as circunstâncias são muito difíceis, às vezes elas são mais leves, mas é sempre um processo de Deus nas nossas vidas. Ainda que a gente passe por situações de decepção, né? Às vezes a gente é traído, acontece tantas coisas no caminho, mas ainda assim o Senhor vai usar todas as situações para nos fortalecer, para nos ajudar a crescer. Não é verdade? Foi assim com os apóstolos, quando Jesus veio. Já tinha sido assim com todos os profetas, todos os servos de Deus, as mulheres de Deus, né? Aqueles que amavam o Senhor, todos eles passaram por isso. E as pessoas também que talvez de repente não venham a se salvar porque não irão crer, eu ainda assim acredito que o Senhor tem esse mover sobre a vida delas e sempre há uma oportunidade dele trabalhar e dele trazer mudança e crescimento. E aí, falando sobre isso e abrindo meu coração aqui com vocês, o Senhor me deu ontem uma passagem aqui para ler e eu já fico logo emocionada, né? Mas a palavra de Deus, ela é viva. Então, às vezes eu leio e mais do que falar comigo, ela me abraça, ela me acolhe, ela me direciona. É tremendo assim e muitas vezes eu sou muito impactada pela palavra. E eu queria trazer isso aqui para vocês. É uma passagem que está no livro de Mateus, no capítulo 5, né? Eu vou começar lendo, eu vou ler 2 versículos. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Aí eu vou ler para vocês um versículo que diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Aí eu tava pensando, né? A gente pensa em pobre, né? A gente pode achar assim, nossa, os pobres, né? Eles são pessoas mais humildes e tal. Ou, por exemplo, a pobre quer dizer que aquilo não tem muita qualidade, ou às vezes aquilo é pobre, aquilo... Gente, olha como a palavra de Deus é linda, né? Tava buscando, pesquisando sobre a origem hebraica e eu vi uma professora explicar que esse termo, ele diz, ela inclusive estava dando aula lá em Israel, e ela estava falando que esse termo faz alusão no sentido de que os pobres em espírito é como se eles fossem pessoas que se inclinam na direção do vento. E a gente sabe que a palavra de Deus fala do vento no sentido do Espírito Santo de Deus. Então ela estava explicando que os pobres em espírito, eles são aqueles que se inclinam na direção do Espírito Santo de Deus. E isso é muito tremendo. Pausa. Porque às vezes a gente está numa direção de Deus, né? A gente está ali seguindo, fazendo. E o Senhor vai nos movendo, o Senhor vai trabalhando no nosso coração, num outro sentido, para um outro momento. E a gente quer continuar fazendo aquilo que a gente acha que deve ser feito. Ou ainda a gente acha que sabe tudo, né? Então a gente não está fazendo a vontade de Deus, a gente está fazendo a nossa vontade, baseado naquilo que a gente acha que é a vontade de Deus pra gente. Mas sem a ponte, sem o relacionamento, sem o fluir da graça de Deus na nossa vida, porque muitas vezes a gente mesmo bloqueia. Então, quando eu li sobre esse termo, eu fiquei muito impactada, porque quer dizer que nós nos inclinamos de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus. E a palavra que diz que eles herdarão o reino dos céus. Então, assim, eu e você, nesse processo de amadurecimento espiritual, a gente precisa se inclinar na direção da vontade de Deus. A gente precisa se direcionar.
nos deixar sermos moldados, direcionados, inspirados pela vontade de Deus, ainda que essa vontade não seja a mesma vontade que a nossa, ainda que racionalmente a gente não ache que fosse a melhor coisa a ser feita, mas Deus sabe de todas as coisas. Então eu queria trazer essa reflexão para vocês. Eu nem gravei como Reels, acho que depois eu vou montar e vou colocar, mas para que algumas pessoas que só veem os stories pudessem ouvir sobre isso, sobre nós inclinarmos os nossos corações na direção do Espírito Santo de Deus. Tá bem? Então pensa nisso. Nós somos bem-aventurados por sermos pobres em espírito e nós herdaremos o reino dos céus.